Hoje o tema, deixa eu já mudar de tela aqui para vocês verificarem, é apregoe enquanto ainda há tempo, tá? Enquanto ainda se pode pregar. A princípio, antes de começarmos o vídeo, eu quero pedir desculpa aos irmãos pelo último vídeo, pelo título do vídeo. Muitas pessoas acreditaram que eu estava falando mal do nome Jesus. E eu pensei que as pessoas entenderiam, porque eu já venho defendendo este nome há muito tempo, né? E causou um certo mal-estar que acarretou até que eu fui expulso de um grupo no Telegram, porque as pessoas acreditavam que eu estava falando mal do nome do Senhor Jesus. E eu até consegui explicar do que eu estava falando, acabei sendo expulso, tá? Então, assim, me perdoem pelo título do último vídeo. A intenção ali era uma pergunta, tanto que eu coloquei como uma pergunta, né? Óbvio, se é uma pergunta é porque é uma resposta, e a resposta vinha baseada naquilo que eu já vinha defendendo há muito tempo, né? Que o nome de São Jesus Cristo, ele é santo, sim, tá? Foi um nome dado pelo Pai e tinha um propósito. E o seu nome no hebraico, no aramaico e no grego, o seu significado não muda, tá? Salvação é o propósito desse nome, né? A função de Jesus foi nos salvar. Tanto que algumas pessoas acreditam que Adão e Eva, tanto eles usam, né, o Adão e Eva, mas a palavra fala que, até mais para tentar desmentir a Bíblia, porque a palavra fala que eles morreriam no momento que comessem do fruto, eles não morreram, viveram por quase 1000 anos, né? Então eu ainda vou falar isso também, acho que está no texto também, eu vou falar sobre isso. Só porque o que acontece? Que eles não morreram. Eles não morreram porque simplesmente ali a palavra já havia se cumprido, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu antes da fundação do mundo. Ou melhor, antes não, ele morreu desde a fundação do mundo. Perdoe-me, desde a fundação do mundo, essa que está no texto. Então acontece, quando eles comeram do fruto ali, a salvação já estava ali, né? No grego arcaico, no grego não, perdoe-me, no hebraico arcaico, mais pra frente eu vou ver se eu trago para vocês, uma das letras, ela parece uma cruz, tá? Então o que significa ali? Antes de dizer haja luz, ele já disse haja cruz, né? Ele já estava com a função determinada, ele já tinha sido morto desde a fundação do mundo. Então foi por isso que Adão e Eva não morreu naquele momento, tá? Eles não vieram morrer ali porque o ser humano, eles já eram mortais, vou falar isso mais à frente, eles viriam morrer à frente como todos nós morremos, né? Mas a morte a qual estava sendo dita é uma morte anterior, tá? E como Jesus Cristo já era nosso resgate, que morreu desde a fundação do mundo, então eles não morreram ali exatamente por isso, tá? Porque a nossa salvação, o nosso resgate já estava ali, a árvore da vida, tá bom? Sem delongas e sem perda de tempo, eu já quero dizer para vocês, eu vou deixar alguns links de alguns vídeos no rodapé aqui, tá? No primeiro comentário fixado. Vou pedir para vocês encarecidamente, assistam esses vídeos, tá? O primeiro vídeo vai ser do canal Inteligentista, é um vídeo primoroso, falando sobre a marca da besta, porque infelizmente hoje vivemos uma pregoação de um evangelho, ursinhos carinhosos, né? Macias balas de goma. Devemos pregar mais o amor e tal, porque as pessoas estão assustadas, porque as pessoas não venham se assustar, né? Então temos que ser mais condescendentes na palavra, né? Pegar um evangelho morno, um evangelho Nutella. Só que acontece, Satanás está com pressa, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele não vai esperar você se preparar. O momento é agora, entendeu? Então se a gente for pregoar um evangelho meia boca, um evangelho morno, um evangelho Nutella, as pessoas são pegas de surpresa, tá? Então acontece, o primeiro vídeo do Inteligentista, né, do Douglas, eu pedi que vocês assistam, que é um vídeo muito importante, ele é primoroso, tá? Está falando sobre a marca, sobre os fins que já estão próximos. Ele vai ali exacerbar um pouco no tempo, só que a gente percebe que ali ele está usando inteligência, tá? Porque ele não vai dar datas específicas, ele vai até exagerar na data, mas ali tem um propósito e o porquê, vocês vão entender, tá? Ali é um vídeo extremamente inteligente. O segundo vídeo, o segundo canal, vai ser do Cadu Mago, tá? Não se enganem com este nome, porque o que acontece? Ele perdoa aqui os vizinhos que estão com demônio no corpo, tá? Eles dizem que a gente vai gravar e começam a fazer escândalo. O que acontece? Ele trabalha, né, com arqueologia. Ali vai falar da semente da serpente, provando que aquilo que eu vou provar aqui também nos textos, que ela ocorreu depois, né, em Gênesis 6, porque era uma afronta a Deus. Assim como ele amaldiçoou a serpente, a antiga serpente e a serpente real, ele estava usando a imagem da serpente para afrontar a Deus, dizer que aquela maldição não serviu de nada, tá? É como uma afronta a Deus. Então surgiu adoradores da serpente, e a semente da serpente surgiu depois, quando houve a amálgama entre anjos e homens. O único lugar onde a Bíblia começa a falar sobre isso, tá?
ela não fala disso antes. Quem coloca isso antes é porque serve a Satanás, né? Essa tal de que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore afrodisíaca, vocês observem que isso aí está ligado ao paganismo, ligado a Semiramis, Tamuz e Nimrod, tá? Que se vocês observarem nos textos bíblicos, a árvore que muitos colocam na sua casa hoje como árvore de Natal está voltada a isso, a árvore afrodisíaca, tá? Um relacionamento entre mãe e filho que gerou um filho, um segundo filho, tá? E disso saiu a tal da árvore afrodisíaca, que as pessoas se debruçavam diante da árvore, tá? A Baal também. Depois eu vou colocar um outro vídeo sobre os mistérios da Bíblia, falando sobre Baal, né? Sobre o sexo que era envolto a isso, banhado, regado, né? As orgias, tá? E tudo isso está ligado à árvore do conhecimento do bem e do mal, que satanistas apregoam hoje como sendo uma árvore santa que existe no céu, para que alguns comam dela e possam se relacionar para produzir vida. Uma completa abominação e afronta ao Deus Criador. Tá? E vou colocar mais um vídeo depois, que é do canal da eu esqueci o nome da sigla, mas fala sobre terra plana, e colocando alguns, né, desses pessoal que se juntam para enganar você. Inclusive se juntam para enganar muito mesmo, tá? Eles se fingem de bonzinhos, se fingem de verdadeiros, mas a sua função é ganhar dinheiro em cima de você. E ganhar dinheiro como? Tem um cara de ovelha aí, mas na verdade é bode, né? Ele é novo, tem cara de ovelha, mas ele é um bode. Tem outro que é um bode velho, que tem cara de bode mesmo, e tem um terceiro que é o cavalo do Satanás. Eu não vou colocar agora, mas talvez mais pra frente eu coloque. Essas pessoas pedindo pix pra você, pedindo ajuda, tá? Invistam neles, gastem seu dinheiro com Satanás. É isso que eles estão fazendo. Então, o combate a esse tipo de satanismo tem que acontecer agora. Então, o do CCC, eu não vou lembrar mesmo, mas esse grupo que defende a Terra plana, eles não concordam com tudo que eu digo. E eu acho justo que as pessoas não concordem umas com as outras, tá? Porque a palavra fala do pão, que também está ligado à guerra. Tá? Vou falar para vocês sobre isso depois. E como assim a guerra? É que realmente não devemos concordar um com o outro, para que a verdade só transpareça a verdade. Porque muitos vêm dizendo que está falando a verdade e estão trazendo muito paganismo e satanismo para vocês, né? Então assim, enquanto as pessoas estão questionando, eu acho isso maravilhoso. O problema é quando as pessoas começam a concordar. É aí que eu começo a duvidar, tá? Então não tenho guerra contra eles, né? Não acho ruim que eles duvidem. Eu acho que é legítimo. Tá bom? Então eu quero deixar isso pra vocês. Então acho que eu vou deixar 4 links aí pra vocês. Depois eu peço pra vocês, assistam cada um, porque é muito importante, tá bom? Então, sem mais delongas, agora sim, vamos começar sobre o assunto de hoje, tá? Como mais uma vez lembrar, o barulho de fundo eu peço que vocês perdoem, porque vizinhos é complicado, né? A gente não pode fazer guerra com todo mundo, mesmo que não tenha educação. Vamos começar. O cedro em Ezequiel 31:3 e a árvore de Gênesis 3:11 são figuras de linguagem de uma mesma alegoria, tá? Modo de expressão ou interpretação, que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades, de forma figurada, né? O texto de Ezequiel aparentemente está se referindo ao rei da Síria. Todavia, trata-se de uma confrontação franca, retilínea, de Deus contra Satanás. O cedro representa Satanás. Deus o trata como o cedro mais alto do Líbano, né? E o cedro que representa isso, e o mais invejado pelas árvores, ou seja, anjos. Este texto relata 2 ciclos, o celestial e o terreno. E como tudo se repete, né? Satanás se elevou e se soberbeceu. O seu acesso direto à árvore da vida e poder transformou ele, né, por meio do seu mau caratismo, em um presunçoso. Os animais que se aninhavam em seus ramos, ali se reproduziam, representa os homens. Pessoal, eu acho que eu me adiantei um pouquinho e eu vou explicar o porquê. No vídeo passado, né, no penúltimo vídeo, eu falei sobre um texto e o satanista usou esse mesmo texto para falar uma outra coisa, né? E eu vou apresentar para vocês agora antes de entrar no estudo. O texto é esse aqui, ó, que está na tela, tá? Eles procedem do mundo. Ou melhor, sim, antes de entrar no texto, eu vou falar sobre isso aqui. Por que as pessoas não ouviram esses satanistas? É o que a Bíblia diz. Acompanhem comigo. Eles procedem do mundo. Porque, por essa razão, falam da parte do mundo, né? E o mundo os ouve. Tá? Porque o mundo ama o mundo. O mundo ama as coisas que é do mundo, né? E odeia as coisas de Deus. Então, por isso que esses satanistas eles são ouvidos.
com muita atenção e são propagados. Você vê que esses canais eles crescem de uma forma tão grande. Um tem 14, outro tem 20, outro tem 35 mil. O satanista principal ele chegou a ter um canal com 80 mil inscritos, né? O cabeça do satanismo ali. Então vocês observam como o mundo ama essas pessoas. E em contrapartida, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, é difícil conseguir crescimento, né? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade, porque isso magoa. Eles preferem o evangelho ursinho carinhoso, né? O evangelho fofinho, que massageia o ego. E eu acredito assim, que ainda que eu tenha 2 pessoas apenas me ouvindo, já é o suficiente, porque o que adianta, né? A palavra diz que uma alma ganha vale mais que todo mundo. Então é assim que eu penso, tá bom? Então vamos seguir aqui. Está em João, né? Acabei de ler, 1 João 4:5, tá? Eu vou seguir aqui para explicar para vocês o porquê. Este foi o texto que eu li iniciei, né, o vídeo no penúltimo vídeo, e fala assim, ó: a alma dos mortos tremem a alma dos mortos tremem, né, debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante eles, e não há cobertura para a perdição. Está em Jó 26, 5 e 6. Esse satanista veio dizer que a tradução aqui é Refaim, e na verdade não é Refaim. Eu vou colocar para vocês a tradução e vou trazer outros textos que trazem confirmando a mesma coisa que eu disse para vocês, tá bom? Vamos lá. A alma dos mortos, tá aqui, ó, tremem debaixo das águas com seus habitantes. Português, hebraico. A palavra principal aqui, ó, tá? Alma dos mortos. Essa palavra que é os mortos, tá? Deixa eu explicar para vocês onde ele está, o que significa isso aqui. A palavra é Rafá e não Refaim, tá? Como está no texto, vocês podem observar isso em qualquer dicionário bom, né? Até o Soxin também, vou constar isso aí. Espírito dos mortos, sombras, espíritos, tá? Vamos lá. Salmos 88:10. Mostrará tu prodígios aos mortos, aos finados, se levantarão para te louvar. Ou seja, entendeu que está falando de pessoas? Observem aqui. Aqui está a palavra, né, em português, e aqui está em hebraico, tá? Seguindo em frente. Provérbios 2:18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Palavra, texto, tá bom? Provérbios 9:18. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Olha só como eu falei para vocês. Tudo está ligado a uma coisa só. Tá? Depois voltar no texto principal que vocês entenderem do que está falando aqui novamente, que eu já tinha lido isso aqui no penúltimo vídeo, tá? Tá falando de pessoas. Vamos lá. Provérbios 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. E aí? Tá falando ou não tá falando de pessoas? Não é Refaim, tá? É Rafá. Além desde o profundo se turba por ti. Até o além. Lembra que eu falei do inferno? Que estava de frente às pessoas? Vamos lá. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada, e ele por tua causa desperta as sombras, e todos os príncipes da terra te faz levantar aos seus tronos, e a todos os reis das nações. Aqui a palavra em hebraico, aqui essa tradução em português, né? Vamos seguir aqui. Bom, aqui encerra, mas vou voltar lá para vocês observarem do que eu falei lá no início, tá? A alma dos mortos treme debaixo das águas, que é o reino onde te reside, tá? Com seus habitantes. E seguindo aqui vai dizer, e não há cobertura para a face do abismo, tá? Então a gente tem que observar que o satanismo busca hoje desvirtuar a palavra. O seu entendimento é causar ocasião para que vocês percam o foco. Isso está acontecendo em muitos lugares. Você vai começar em grupos, as pessoas já não querem mais ouvir, estão dizendo que a Bíblia é uma conspiração satânica, tá? Que ali está pregando como se fosse uma cartilha de um manual para seguir, né, do sistema. Então as pessoas estão se afastando de tal forma. E os satanistas eles têm conseguido aqueles que eles desejam, tá? O tempo que a gente está vendo, e vou pedir para vocês depois também, se vocês quiserem pesquisar, pesquisem sobre Leandro Carnal,
tá? E a proibição de se expulsar demônio. Ele vai estar falando ali que Satanás, demônio também é uma religião. Então, se você expulsa Satanás, está indo contra a religião, tá? E tem outros canais também, já está falando, não vou trazer aqui porque tem outros canais falando, né, que Israel já está tendo um projeto para se proibir falar o nome de Jesus. Então não há tempo mais de evangelho Nutella, não há tempo mais de evangelho fofinho. As pessoas precisam saber a verdade. Tá? Se você ama a verdade, então a verdade será apresentada a vocês. Senão, continue sendo enganados. Porque não adianta a gente batalhar tanto para trazer a verdade enquanto as pessoas só querem ouvir a massagem de ego. Né? Não dá mais para continuar assim. Vamos seguir em frente aqui, pessoal, para a gente não perder tempo. Eis que a Síria é um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem, né? Sombrosa ramagem e de alta estatura. E a sua copa estava entre os ramos espessos, e as águas fizeram crescer. Essa água que sai do trono de Deus, tá? É o que eu falei para vocês, está junto à fonte, né? Porque aqui está falando de Satanás, tá? O abismo o exalçou, e as correntes corriam em torno, né, da sua plantação. E ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo. E aqui tem um paralelo entre anjos e homens, tá? Vamos lá. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, anjos, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das suas muitas águas que brotavam. Tá? Vamos seguir. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo campo geravam debaixo de seus ramos, e todas as grandes nações habitavam a sua sombra. Isso aqui já está falando dos homens, tá? Antes eram anjos, agora está falando de homens. Ezequiel 31, 3-6. Olha aqui a tradução aqui de animais. Animais em hebraico, tá? Vivente, vivo, ativo, referindo-se a homens. Para vocês observarem que não sei o que estou dizendo. É o próprio texto na sua tradução original, tá? Vamos ver aqui o número 10 que geravam, tá? No próximo slide. Geravam em hebraico, dar à luz, gerar, parir, produzir, está em trabalho de parto. Aqui, ó. Homens, tá? Referindo-se a homens que geravam, dar à luz. Tá? Então aqui, ó. Vamos lá. Animais, homens, geravam, davam à luz embaixo das suas sombras, seus ramos, tá bom? Seguindo em frente. Deixa-me observar se tem alguma explicação aqui, ou se eu sigo o texto direto. Tem explicação. A Bíblia é composta por textos literais, alegóricos, metáforas e associações. O intuito é nos revelar a nossa origem, a nossa história, como também a boa e agradável vontade de Deus para com seus filhos. Adão foi a personificação do motivo de nossa queda. O sacerdote que, por causa do fruto da corrupção, foi destituído. Tá? A queda de Adão, os sacerdotes, no caso, nós fomos destituídos por causa desse fruto, da boca, que saiu da boca de Satanás, da mentira dele, tá? Vamos lá. A queda de Adão ocorreu por causa do conhecimento distorcido e ímpio que ele recebeu de Satanás e consumiu. E por isso Satanás levou consigo terça parte dos anjos. O sacerdote defeituoso de Adão representava o estado de miséria espiritual da humanidade, a nossa nudez. A confirmação deste sacerdócio estava na pedra sacerdotal, dons, posições e autoridade espiritual que Adão recebeu, ou seja, Adão recebeu na verdade somente uma pedra, e uma dessas pedras também consta nas pedras de Satanás. Eu vou explicar para vocês aqui. Uma pedra que tinha, e essa pedra não tinha brilho espiritual, né, que significa que ele não tinha autoridade, né. As referências, como eu falei para vocês, sobre as pedras sacerdotais está em Êxodo 28, do 15 ao 21. Tá? Se vocês quiserem observar, entrar mais profundamente nesse assunto, sobre as pedras sacerdotais. A árvore da condenação e morte estava no Éden, mas a nossa salvação também estava ali. Lembra que eu falei para vocês que eles não morreram porque Jesus, a palavra diz que Jesus o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? A nossa salvação já estava ali. Então, como eu disse, todos partilhamos dessa misericórdia de Deus. Jesus morreu não só por Adão, não só por nós, ele morreu por todos nós, inclusive por Adão e Eva. Tá? Foi por isso que eles não morreram automaticamente ali, porque eles eram mortais. Eu vou explicar isso mais à frente para vocês. Desde a fundação do mundo, a árvore da vida, e nela está a nossa esperança, ou seja, o nosso Senhor Jesus, tá? Lembrando, eu nunca falei contra o nome do nosso Senhor, eu sempre defendi esse santo nome, tá? Entenda lá que o título era um título que eu tentei despertar a atenção, porque eu coloquei uma interrogação. Eu pensei que as pessoas entenderiam isso, tá? Mas foi um erro meu, né? Vamos seguir em frente aqui. O ouro desta terra é bom,
Ali é o bidélio e a pedra de ônix, Gênesis 2:12. Essa pedra também foi dada a Satanás, tá? Adão, a pedra de ônix, Satanás também recebeu uma pedra sacerdotal de ônix. Ônix, Adão, tá? Em hebraico, vamos lá. Uma gema, uma pedra preciosa, provavelmente ônix, crisópraso, né? Berilo, malaquita. Vamos seguir aqui. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Lembra que Satanás ele tinha a função de guardar o Éden, de cuidar do Éden? A mesma função Adão recebeu também, tá? Guardar em hebraico, guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar a vida, reter, entesourar na memória. Por que salvar a vida? Porque a vida estava sobre ele, porque Adão significa humanidade. Eu vou explicar isso mais à frente também, vamos lá. Filho do homem, deixa eu ver se tem uma explicação aqui, ou se a gente segue no texto, né? É esse mesmo, tá? Vamos seguir aqui. Filho do homem, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro, né? E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, o Senhor Deus, tu eras o selador da medida. Lembra que eu falei que Satanás era o selador da medida e que ele foi o primeiro sacerdote, ele selava a medida, ele tinha vida em si mesmo, porque por isso ele se exaltou o coração, achou que ele era independente de Deus, autossuficiente, foi por isso que se levantou uma guerra no céu, tá? Observem aqui. Tu era o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estava no Éden. Pergunto para vocês, o rei de Tiro era um querubim? Ele era um sacerdote? Ele esteve no jardim do Éden? Não teve, né? Então não está falando sobre o rei de Tiro, tá? Deus abriu aqui um parêntese entre o texto para explicar outra coisa, né? Porque eu disse que a Bíblia toda é assim. Muitas vezes tem um texto, Deus abre um parêntese ali. Por isso que muitas das vezes, se você ler o texto com o texto, você não vai entender tudo que está falando. Tem coisas que precisam do texto com o texto, tem coisas que você tem que ler, pegar uma parte ali, tá? Como eu disse para vocês, será regra sobre regra, lei sobre lei, lei sobre lei, um pouco aqui, um pouco ali. Então Deus ele fragmentou o conhecimento na Bíblia também, tá? Então algumas vezes exigirá texto com texto, outras vezes você vai precisar pegar essas partes, né? essas aspas, esses parênteses no texto para você conseguir entender do que está falando. Estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria, né? O sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa pra frente que eu não adiantei pra vocês aqui. Tá, aqui ó. O sardio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro fizera os engastes, o peitoral do sacerdócio, onde ficava ali as pedras encravadas, tá? Lê lá o texto de Êxodo. Engastes, os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Ônix, querubim, tá? Aqui é o ônix do querubim ungido, aqui ó. Uma gema ou pedra preciosa, provavelmente ônix, crisópraso, né? Berilo e malaquita. Aqui é ônix, aqui, vamos voltar lá. A ônix, opa, nesse texto não, perdoe-me. A ônix dada a Adão, e o ônix do querubim ungido. Vocês entendam que lá vai guardar a mesma função e também receber uma pedra sacerdotal. Ali é uma representação, certo? Seguindo em frente. Tu eras querubim da guarda. Aqui ó, querubim da guarda. Adão não foi feito para lá vai guardar o Éden? Lembra que tem uma passagem que fala que Deus arrendou a terra a lavradores. Os lavradores eram Adão e Eva, era Adão e Eva, ao qual, quando comeram do fruto, eles passaram a posse da terra, porque a terra tinha sido arrendada a eles passaram essa posse dessa terra a Satanás. É por isso que Satanás começou a deter a posse momentânea da terra, certo? Foi no momento da queda de Adão e Eva que a terra passou a Satanás. A terra não foi entregue a Satanás por Jesus nem pelo Pai, né? A terra foi passada, foi entregue a Adão e Eva, do qual no momento da queda eles passaram a sua posse momentânea a Satanás, tá bom? Vamos lá. Ungido, né? Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. O rei de Tiro não estava lá, tá bom? Só para lembrar. E nem era querubim da guarda também, e nem ungido. Da guarda aqui em hebraico, guardar, proteger, cobrir, protetor. A mesma função de Adão, certo? Então vocês observem aqui os paralelos, as similaridades, tá bom? Deixa eu explicar aqui para vocês. A similaridade sacerdotal de Adão, que Adão compartilhava com o querubim ungido, foi para nos mostrar quando e como se iniciou essa ilusória batalha
por domínio e destruição. O Éden foi o local onde tudo teve início. Foi na queda de Satanás que o Éden desceu à terra. E na terra. Já na terra, Satanás volta ao Éden, local onde retornou, retomou o seu disparate de se tornar Deus. O motivo do jardim de Deus ter descido à terra foi para nos evidenciar a nossa origem, o celestial, onde Deus formou Adão do pó da terra e colocou ele para o protetor do seu jardim. Foi na queda de Adão que Lúcifer recebeu posse momentânea da terra, como já havia falado, e isso o fez que o Éden fosse retirado novamente da terra, desligando-nos novamente da nossa origem celestial. E é por isso que se fez necessário um intercessor e um mediador para restabelecer nossa filiação e admissão, dependência e submissão a Deus. Tá? Não entendo isso como escravidão, porque na verdade aqui essa submissão, esse reconhecimento é a gente saber que ele é superior a todos. Mas se vocês observarem nas passagens bíblicas, o sacerdócio celestial, a servidão no céu, na verdade a Deus, é participar da criação. Tá? É um local, um estado de honra, não um estado de miséria e nem de servidão. Tá? Mas o servir a Deus é um lugar de honra, onde te dá um conhecimento profundo e a possibilidade de participar da criação. Certo? Então entenda isso, a servidão a Deus é um estado de sacerdócio, não um estado de miséria, de servidão como a gente conhece na terra. A palavra hebraica para nu e astuto vem da mesma raiz arum. O inferno estava nu diante de Adão e de Eva, e eles estavam nus diante do inferno. Satanás, com astúcia, possuiu uma serpente, que muitos satanistas vão dizer que não, tá? Mas vocês vão ver ali mesmo na história do mago, que eu vou colocar para vocês da arqueologia, e vou mostrar também para vocês uma foto da arqueologia também, que encontrou fóssil de serpente com pernas. Tá? Mas aí o satanista vai falar, estão procurando essa serpente falante até hoje. Lembre-se desta palavra, porque está lá em Gênesis: toda a terra se tornou maldita por causa de vós. Então o que a gente consegue entender com isso? No princípio da criação, os animais falavam. Tá? A gente vê isso também na mula de Balaão, quando Deus ali lhe dá o direito de falar. Mas onde estão esses animais falantes? Lembre-se, Eva não se espantou, não existe indício de espanto ali, quando ela falou com a serpente. Se os animais não falassem, terão ali um espanto. Ela se espantou quando viu o animal falar, é por isso, mas não há esse texto ali. Ela conversou com ele como se fosse uma coisa natural. Outra coisa, se fosse Satanás, teria ela caído no engano de Satanás, vendo o próprio demônio ali e tendo sido avisada disto. Então a gente tem que, se as pessoas gostam de ler apócrifos, vão achar isso em diversos apócrifos por aí. Tá? Então a gente vai entender que ali Satanás possuía um animal, tá? E usando-se dele, houve uma maldição ao qual se cumpriu, e eu vou mostrar para vocês mais à frente. Quando o homem dá ouvidos a Satanás, ele distancia-se de Deus, e sem cobertura espiritual ele torna-se vulnerável ao inimigo de nossas vidas. Revestivos de toda a armadura de Deus. Isso está em Efésios 6, 11 ao 19. Tá? Muitos satanistas vão dizer que insistem nessa conversa satânica, de que Eva teve relação com Satanás e por isso gerou um filho. Por que eu defendo tanto que isso é uma mentira? Porque não há base bíblica para isso, e principalmente a palavra fala que ai de quem acrescenta ou quem tira da palavra, tornando-se esse réu do inferno, certo? Caim não poderia dominar. E outra coisa, outros falam que Caim deveria dominar sobre. Os satanistas mesmo falam que Caim deveria dominar sobre o pecado. Uma grande mentira. A palavra fala que ele deveria dominar sobre o seu desejo de matar. Porque todos nós morremos, estamos sob domínio do pecado. Todos nós temos uma natureza caída. E Deus nunca fala para a gente dominar sobre o pecado. Ele fala fugir da aparência do mal. Então a gente não tem na natureza, nossa capacidade não nos permite dominar sobre o pecado. A gente tem que dominar sobre o desejo de pecar. Certo? Porque muitas vezes a gente tem um desejo, por exemplo, desejos carnais, que todos nós padecemos isso. No momento a gente sente desejo ali, vamos ali fazer alguma coisinha para tirar essa situação da para satisfazer a nossa carnalidade. Certo? Então a gente está dominando o pecado? Quando a gente diz que não? Não, a gente está dominando o desejo. Porque todos nós temos uma natureza caída, uma natureza pecadora. Então a gente não domina sobre o pecado. E domina sobre o desejo de pecar.
Tá? Deixa eu colocar o texto na tela para que vocês me acompanhem aqui. No brilho das pedras andava, né? Ezequiel 28, 12 a 14. O brilho das pedras em hebraico aqui é fogo sobrenatural junto à teofonia, fogo do altar. Essas pedras sacerdotais a qual Satanás possuía eram pedras sobrenaturais, tá? Que ela vinha direto do fogo do altar. E isso é o brilho das pedras, tá? As pedras em hebraico é pedra preciosa, pedras de fogo, objeto sagrado. Lembra que eu falei? A pedra de Adão não tinha brilho, ela não tinha autoridade sacerdotal. Só que a pedra de Satanás aqui, ó, a autoridade sacerdotal aqui, ó, pedras de fogo, né, pedras de brilho que brilhavam, e pedras aqui, ó, pedras de fogo do altar, objeto sagrado, tá? Então aqui vai muito além do que a gente pensa das pedras naturais que a gente tem aqui na Terra. Né? Ali é só uma representação. Lembra que ela fala que é uma sombra? Uma sombra você não vê detalhe, você vê algo distorcido, você tem ali a silhueta, certo? Mas não é a representação original. Logo, nada na Terra representa nada no céu. É uma sombra, tá? Você tem só a silhueta, mas você não tem forma alguma ali. Perdão, pessoal. Vamos seguir em frente. E não é maravilha que, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros transfigurem-se em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Coríntios 11, 14 e 15. Esses mesmos satanistas eles já estão condenados e com seu tempo determinado sobre a terra, tá? Há muitas vezes tem outros satanistas aí que dizem que a gente deve priorizar a alma, se preocupa mais com as regras e deixa esquecendo de amar o próximo. Primeiramente, amamos a Deus. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, se estão falando de Deus, o meu amor primeiro tem que ser para o Pai, tá? Aqueles que estão falando contra o Pai, esses eu devo desconsiderar, porque muitas vezes a palavra fala: aquele que não quiser te ouvir, bata as sandálias e não leve nem a poeira daquele lugar, tá? Jesus se virou aos seus apóstolos e falou assim: se você quiser me seguir, siga, mas se não quiser, podem seguir o seu caminho. Outra coisa, mas se querem apegar ao evangelho fofinho, lembre-se que Jesus tem que dar outra face. Lembre-se que quando estavam os mercadores ali profanando um santuário de adoração ao Pai, nosso Senhor Jesus, o Messias, arrancou seu cinto e desceu o cacete em todo mundo. Desceu a chibata em todo mundo. Então essa conversa fiada, irmão, que as pessoas não sabem interpretar a Bíblia e ficam usando textos isolados para se beneficiarem impiamente, a gente tem que parar de aceitar essas coisas, tá? Eu vou explicar o porquê quando falar do pão. Vocês vão entender o que significa isto. Transfigurar em grego, mudar a figura, de transformar. Tá? Ele transformou-se, ou seja, ele pegou um animal que estava ali. Neste caso, ele possuiu esse animal e usou para enganar a Eva. Tá? O texto bíblico é claro. Qualquer outra coisa além disso é satanismo pagão. Ora, a serpente era a mais sagaz. Deixa-me ver se tem explicação aqui, irmãos. Ou se a gente segue em frente com o texto mesmo, tá? Para que a gente não se perca aqui. Tá, esse texto mesmo, e a gente já depois dele tem explicação. Ora, a serpente era mais sagaz que todas as alimárias do campo. A gente está falando de um animal aqui, tá? A serpente era uma alimaria, tá? Uma alimária, um animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. Que o Senhor Deus tinha feito. Um animal que o Senhor Deus tinha feito. Certo? Ah, Satanás também fez. Sim, mas ali está falando do animal que Deus fez ali. Não antes. O animal Satanás, ele veio antes, tá? Esse animal aqui é um outro animal que possui um animal. E esta disse a mulher, tá? Vamos lá, 18 e 19, tá? Serpente e sagaz. Serpente é Nahash, serpente, cobra, imagem de serpente. Essa imagem aqui, por que imagem? Porque Satanás é a antiga serpente, tá? Ele depois vem a tal da semente da serpente usando a sua imagem. Certo? Mas não foi o que aconteceu ali. Como o próprio texto não abre espaço para isso. Sagaz, sutil, sagaz e astuto. Então você pode perceber que não há margem nenhuma para qualquer suposição de relacionamento íntimo, tá? Como já disse deixei bem claro no texto, no penúltimo vídeo. Se vocês não assistiram ainda, por favor, vão assistir. Assim, é assim que tá, vamos lá, vamos ver a explicação. Para que eu não pule nenhuma etapa aqui, para que não fique bem claro, tá bom? Ressaltando, os animais do texto em hebraico significa Kai, né? Que é vivo, ativo, referindo-se ao homem. Isso está falando do texto anterior, né?
aquele que era a antiga serpente em hebraico, Nahash, né, era o mais astuto entre os viventes, homem, mas entre os viventes, né, ou seja, o mais astuto entre os homens, tá? E aproximou-se da mulher e disse: é assim que Deus disse? Vamos seguir aqui para a gente possa entender. É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto de todas as árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Né? Aí aqui se introduz novamente o telema. Lembra que eu falei para vocês? Fazes o que tu queres? Porque ele está dizendo assim, o que está sendo dito exatamente aqui. Foi assim que Deus disse para você? Não coma do fruto? Ela confirma que sim. Ela fala assim: certamente Deus está te enganando. Certamente não morrereis. Você não está com vontade de comer? Vai lá e coma. Faça o que tu queres. Né? Faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Né? Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, ó, que confirmando o que eu disse: certamente não morrereis, desmentindo a Deus, porque Deus sabe que no dia que comeres dele, se abrirão vossos olhos, serei como Deus. Aqui ele está vendendo a Eva a sua mesma aspiração de se tornar igual a Deus, tá mexendo com o ego dela, sabendo que do bem e o mal. Ou seja, aqui é uma situação completamente oposta que satanistas vêm apregoando ou implementando por aí. Não há base, nem espaço para tanto satanismo. Tá? Gênesis 3, 1 ao 5. Aqui eu coloquei para vocês, meus irmãos, antes de falar sobre a imagem, deixa eu fazer um comentário aqui. Tá? Existem hereges que, distorcendo o texto bíblico, afirmam que não era uma serpente real e que Satanás havia possuído, certo? Mas que era o próprio Satanás ali. Todavia, as duas coisas aconteceram. Tá? Só que a ciência mostra que o texto bíblico ele não mentiu. Né? Ali estava o animal e ali estava também o outro animal. Estavam os dois animais ali. Aqui, ó, um fóssil petrificado de uma serpente com pernas. E aqui não está atrofiada, são pernas reais longas, tá? Vocês podem observar aí. E aqui um fóssil petrificado com a aparência de um dragão. Você vê aqui uma cabeça parecida com a de um dragãozinho, certo? E as suas patinhas aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então vocês observam que a serpente tinha patas. Acredito que foi daí que se tirou a imagenzinha de um dragão. Tá? Porque era a representação, sim, do Nahash antigo. Né? E foi por isso que ele usou esta imagem. Né? Porque Deus está nos mostrando tudo como foi que aconteceu. Antes de tudo isso aqui. Isso não houve sexo antes, não houve agora. Certo? Não foi por isso que caímos aqui. Foi por um outro motivo que eu vou explicar para vocês. Né? Vamos seguir em frente aqui para ver se tem explicação, seja texto para vocês. Eu coloquei o texto, mas hoje tem explicação. Tá? A ciência comprova que o que a Bíblia já afirmava há muito tempo. A serpente foi amaldiçoada e acabou perdendo a capacidade de andar, passando a rastejar. Logo, os mentirosos não possuem base bíblica nem científica. Vivemos em tempos trabalhosos porque esses satanistas eles servem ao seu pai e por isso são filhos do diabo. Tá? Ora, um e outro, homem e mulher e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2:25. Nus em hebraico, tá? Está aqui a palavra, que é arum, né? Nu, descoberto, em hebraico e plural, nu vem do arumim. Tá? Vamos lá. Eles não ficaram nus a partir daquele momento. Eles já estavam nus e não tinham consciência do seu real estado. E isso era para que se cumprisse o propósito de remissão de ambos, de toda a humanidade, na verdade, né? A nudez expõe a seu estado de natureza caída, que eu falei que todos estamos em julgamento, né? E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comesse do fruto da árvore que te ordenei não comer? Seguindo em frente aqui. Em outras palavras, na verdade, que foi dito ali, né? Quem te mostrou que estavas nu? Né? Quem revelou o seu estado? Quem te revelou o seu estado? Né? Usando em outras palavras, o que Deus disse foi isso. Quem te mostrou que estava nu? Quem te mostrou que estavas nu? Quem te revelou o seu estado? Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma árvore de ciência no seu sentido amplo da palavra. Ela revelou apenas dois tipos de entendimento, de conhecimento restrito, tá? O bem e o mal.
na concepção distorcida de Satanás. Algo ignorado não só por Adão e Eva, mas por toda a humanidade. E a partir desse momento, Satanás sela novamente a sua medida na criação. O selador da medida, lembra? Novamente, Satanás sela o seu selo na criação, reinserindo o telema na terra ao contradizer a Deus na questão sobre a morte, né? Dizendo: coma do fruto, faças o que tu queres, certamente não morrerás e serás como Deus. Verdadeiramente, Deus os havia criado mortais. E vocês leiam um texto, vou pedir para vocês, pessoal, leiam um texto de Gênesis 3:22. Vocês vão observar que eles já eram mortais ali, tá? E só deixaram de ser mortais se eles tivessem comido do fruto da vida. O que não fizeram porque o testador ainda não havia morrido. Então não havia gerado fruto de remissão ainda, tá? E eles também não morreram naquele momento. Os dois viveram por quase 1000 anos, né, na Terra. Todavia, antes do ocorrido, eles já estavam condenados e não sabiam. Não havia nada que pudessem fazer para mudar isso. E por não haver nada que pudessem fazer reputamos a Deus por injusto? Certamente não. Uma vez que a imputação do pecado a Adão e Eva, né, retrata o pecado original dos anjos. E sem a responsabilidade é impossível a remissão, logo todos estariam definitivamente condenados. A palavra afirma que o dom gratuito não veio de uma só ofensa, mas de muitas ofensas, e veio por que é Satanás. A terra foi momentaneamente entregue a Satanás, para que toda a criação provasse da essência de Satanás, e assim conhecendo o seu caráter. Tá? Eu vou mostrar para vocês um texto logo mais à frente que prova que aquilo que eu ia falando antes, que a gente não paga pelo pecado de Adão, porque esse texto fala que não foi por uma só ofensa, mas foi por muitas ofensas. Vocês vão observar isso aí. E disse Deus: quem te mostrou que estava nus? Né? Isso aqui já lemos, vamos seguir em frente aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Lembra que eu falei para vocês? O homem é como um de nós, sabendo o sexo. Isso não existe aqui. Sabendo o bem e o mal. Tá? Ora, para que não estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Que eu falei para vocês, ó, Gênesis 3:22. Se eles eram imortais, eles não necessitariam de comer do fruto para que vivessem eternamente. Então eles não eram imortais, eles eram mortais ali, tá? Aqui, ó, a palavra em hebraico aqui, viver, né, para sempre, tá? Mostrando que eles já eram mortais ali, e ali tinha um propósito específico, sim. Eternamente em hebraico, aqui, ó, o significado: para sempre, eternamente, futuro indefinido ou sem fim, eternidade. Né? Deixa-me ver se é esse texto mesmo. É esse mesmo. Mas não é assim, como um dom gratuito, como uma ofensa. Esse é o texto que eu vou provar para vocês biblicamente que a ofensa não foi a de Adão e Eva, e que não foi por uma só ofensa que Jesus veio, mas por muitas ofensas. Observem o texto aqui, para vocês observarem quão profundo é. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, tá? Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, e este um não é Adão e sim Satanás, muito mais é a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, porque Jesus, o Filho do Homem, certo? Jesus Cristo, abundou sobre nós, ou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Aqui está falando de Adão. Olha a diferença aqui de um, tá? E de um aqui. Não foi, tá? E não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, tá? Porque o juízo veio de uma só ofensa. Esse é Satanás. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Tá? O pecado veio pela ofensa de um, que é Satanás, né? A morte. Mas o dom gratuito de Deus veio por muitas ofensas para a justificação. É o próprio texto. Certo? Não pagamos pelo pecado de nossos pais. Não pagamos pelo pecado de Adão. Pagamos pelos nossos próprios pecados. Né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, olha o texto inteiro, tá? A morte reinou por este, e esse é Satanás, e esse é o rei do pecado, o rei da morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus. Se morremos por um, reinaremos pelo outro. Primeiro Adão, segundo Adão. Tá?
Entendam a analogia bíblica, que ela é muito profunda. Romanos 5, 15 e 17. Tá? Um texto inteiro aqui para vocês. Deixem-me observar se tem mais alguma explicação ou se eu vou seguir com textos para vocês. Tá? Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, nenhum. Então a ofensa não foi só de Adão. Né? Vamos seguir o texto aqui. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há ninguém, nenhum só. Romanos 3, 10 ao 12. Observaram aqui que não foi pela ofensa de um, mas pela ofensa de muitos. Por causa de um, que é Satanás. Ao comer do fruto, o comer do fruto não trata do pecado imediato. Tá? Isso seria no caso de Adão e Eva. Mas é a evidência do pecado ou melhor, é a evidência de como e quando o pecado ocorreu, né? E por quem, para que a Bíblia não seja feita contraditória pelos homens, uma vez que ela afirma que os filhos não pagam pelos pecados de seus pais, certo? Lembre das muitas ofensas. Vamos seguir o texto aqui para acompanhar aqui o que ele quer dizer. Por que vocês citam esse provérbio? Por que vocês citam esse provérbio, né? A respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes ou uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram? Tão certo vivo eu, isso é um juramento do Senhor pelo seu próprio nome, diz o Senhor soberano, vocês nunca mais citarão este provérbio em Israel. Está em Ezequiel 18, 2 ao 3, né? Vocês, porém, perguntam, como assim? O filho não paga pelo pecado dos pais? Não. Pois se o filho faz o que é justo, certo e guarda os meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados, mas a injustiça recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por suas perversidades. Certo? Então cada um paga por seu próprio pecadinho. Não tem nada a ver com os filhos pagarem pelo pecado do pai, né? Cada vida paga por seu próprio pecado, né? Os seus próprios pecados. O pecado imputado a Adão e Eva foi o seu pecado angelical, ou melhor, o pecado imputado a Adão, na verdade, porque quem comeu do fruto foi Eva, quem pegou foi Eva, mas quem respondeu foi Adão. Certo? Porque ele era a alma original, ao qual foi dividido em duas, e foi necessário que ambas as partes fossem contaminadas pelo pecado para que os olhos de ambos se abrissem. Né? Por que não aconteceu nada com Eva quando ela comeu do fruto primeiro? É algo a se questionar, não é isso? Foi o seu pecado angelical. Né? Vamos lá. O pecado foi imputado a Adão. O pecado que foi imputado a Adão foi o seu pecado angelical. Porque, em verdade, foi Eva quem havia sido enganada. Né? E vou mostrar no texto para vocês. E pelo engano comeu do fruto primeiro. Não há injustiça em Deus. E por não haver anjas na primeira criação, tá? Adão acaba respondendo pelo pecado, provando que ele era a alma original, aquele que havia pecado antes da criação do mundo. Né? Vamos seguir aqui com o texto na tela. Acompanhe comigo, por gentileza. Mas se os perversos abandonarem seus pecados, tá. Esse aqui é do texto anterior, tá? Deixa eu ler esse aqui, depois a gente já passa para o próximo, porque é um texto inteiro também. Mas os perversos se abandonarem seus pecados, porque também há arrependimento, certo? E pecados e obedecerem aos meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometeram no passado serão esquecidos. E eles virão por causa dos seus atos de justiça. Tá? Ezequiel 18, 19 a 22. Vamos lá. Esse é o texto que eu queria falar para vocês. E Adão não foi enganado, mas a sua mulher sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, na modéstia, na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, 14 a 15. Porque ela alcançará perdão, dando à luz a filhos. Porque a nossa função aqui também é trazer almas para este mundo, para que todas elas passem por remissão. Tá bom? Vamos seguir em frente aqui.
Deixa eu ver se é texto ou se é explicação. A culpa da varoa é referente à continuidade do pecado. A mulher responde por quê? É a metade proporcional de uma alma única, certo? Ao gerar uma posteridade santa, ela se redime do erro. Deus encobre os segredos para que os reis venham a esquadrinhar, analisar detalhadamente, investigar, explicar minuciosamente com todos os pormenores. Tá? Deixa eu jogar 2 textos na tela e depois a gente segue com mais explicação. A glória de Deus está em cobrir as coisas, mas a honra dos reis é esquadrinhá-las. Provérbios 25, 2. O que isso quer dizer? Vamos explicar. Ah, não. Tá, a explicação já está plena aqui, né? Ora, a promessa foram feitas a Abraão, a sua descendência. Não diz, e aqui já está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? o seu propósito na terra. Não diz a descendência como falando de muitas, mas como de uma só, que é a tua descendência, que é Cristo. Lembra que a palavra diz assim, que a tua semente esmagará a sua semente? Esta palavra aqui, ó, a descendência, que é Cristo, que esmagará a cabeça da serpente. Eu já tinha explicado isso aqui, mas vale a pena vir de novo. Tá bom? Vamos seguir aqui. A Bíblia também afirma que Jesus desfará a obra de um homem, Adão. Por quê? Significa humanidade. Tá falando de todos os homens. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele se chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. Gênesis 5, 2. Adão em hebraico, homem, humanidade, designação espécie humana. Isso foi o que eu acabei de explicar, tá? Por que Adão? Porque estava falando de toda a humanidade. Até no nome Deus é minucioso. Tá? Ele pegou todos os detalhezinhos para que não houvessem erros. Né? 2 criações, porém o verbo está no singular. Né? Ele chamou Adão, humanidade. Né? Vamos seguir à frente aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu, né, por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, aí já vem a questão do Adão, da humanidade, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, Romanos 5:12. Né? Lembrando, não respondemos pelos pecados dos nossos pais, e nem nossos pais pelos nossos pecados, cada um responde pelo seu próprio pecado. Né? Mais um texto na tela e a gente vai passar para a explicação. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Aí vocês percebem que não posso imputar Adão como um pecado absoluto? Porque tem a própria fala que até aqueles que não pecaram é semelhante ao pecado de Adão. Porque não era o pecado de Adão que estava a questão ali, né? Mas o pecado anterior, a qual é a figura daquele que havia de vir, né? Aí achamos o propósito aqui. Romanos 5:14. Vamos à explicação. Verdadeiramente o mal não estava em adquirir conhecimento, mas na distorção satânica que aquele tipo de conhecimento gerou a todos nós. Cada pessoa é uma prova viva disso. Mesmo tendo esse conhecimento, continuamos vivendo e recebendo misericórdia do Pai, né, do Altíssimo. Mas por causa da distorção causada pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, necessitamos de perdão divino. Né? Porque um fruto, olha que estranho, né? Fala que esse fruto, os satanistas falam que esse fruto seria uma árvore afrodisíaca que era para gerar filhos, que não estava determinado a nós, mas estava ali no Éden. Olha que coisa sem sentido, né? Só que esse fruto ele gera morte. Vocês estão entendendo que não tem sentido algum? É só distorção em cima de distorção? Vamos seguir em frente aqui. O conhecimento por si só não é ruim, mas a depender do que fazemos com esse conhecimento pode ser até mesmo imperdoável. Né? Ao fazer com que o homem comesse do fruto, Satanás deu início à sua própria condenação. E na crucificação ele sela a sua sentença. Isso evidencia a sua ignorância e incapacidade diante de Deus. Ele acreditava estar ganhando a batalha, né? Mas na verdade ele estava apenas acelerando a sua destruição. Né? A morte contida no fruto não era para Adão e Eva, e nem para sua descendência. Essa morte havia ocorrido anteriormente, né, aos anjos, porque eles já haviam consumido do fruto de morte proferido por Satanás e foram destituídos, tornando-se imortais. Essa é a verdadeira morte, a primeira morte.
né? E agora estamos, talvez, agora estamos vivenciando a questão da segunda morte. E por causa da destituição, há necessidade de remissão. E para a remissão, o sacrifício, né? Por causa do pecado, exigiu que um pagasse o preço de morte, certo? E Jesus pagou por nós. E pelo sacrifício, a eleição de um outro sacerdócio superior e eterno. A árvore do bem e do mal era uma representação do caráter de Satanás. O seu fruto eram suas palavras, suas mentiras. A distorção telema, faças o que tu queres, né? Dessa forma Satanás persuadiu, aliciou, atraiu, cativou, induziu, instigou, seduziu, incutiu e convenceu a Eva a praticar a mesma tolice que a dele, a demência de tentar se igualar a Deus, né? Vamos seguir aqui, texto na tela e vocês vão acompanhar comigo. Então a serpente disse à mulher, certamente não... Deixa eu ver se esse aqui, se eu não passei. Ah não, isso aqui eu deveria ter colocado para vocês, acabei não colocando, tá? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Como eu falei, a tolice de tentar ser igual a Deus, né? Aqui ó, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vamos seguir em frente aqui. Este é o texto que eu quero que vocês acompanhem comigo, tá? A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Este é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? A vida e a morte. A vida é a árvore da vida e a morte é a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? O seu fruto é o que Satanás proferiu, certo? Provérbio 18, 21. Fruto, produto do solo, fruto descendência, filho geração, referindo-se ao outro fruto de ações. Ou seja, a ação de Satanás gerou morte a toda uma descendência aos filhos do homem. Estão entendendo? Né? Coisinha linda, né? Coisa preciosa, verdadeiramente sem engano de Satanás, tá? Sem a mentira de satanistas. Por suas palavras, Satanás matou a muitos. Todo mentiroso e homicida é filho do diabo. Esses satanistas aí são filhos do diabo, tá? Esse é o motivo de Jesus ser chamado do Verbo, porque a palavra de Deus, Jesus, seremos pela palavra de Deus, Jesus, seremos ressuscitados. Texto na tela, vocês acompanham comigo aqui. Vós tende por pai o diabo, né? E querer satisfazer, por isso que se empenham tanto em mentir, tá? O desejo do vosso pai. Ele foi homicida, eles estão tentando matar cada um, certo? Homicida desde o princípio. E não se firmam na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, né? Porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44, né? Seguindo aqui em frente. Deixa eu ver se tem alguma explicação antes de passar ao próximo texto, tá? Tem. Mas a descendência de Deus comerá do fruto da justiça e vida, das palavras de Jesus. Vamos seguir aqui para o texto para vocês acompanharem comigo. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Nenhuma palavra na Bíblia está lá por acaso, tá? Tudo tem uma profunda relação ou revelação, né? Jesus é o pão da vida, as suas palavras geram fruto de remissão, tá? O fruto e o pão. Deixa eu colocar o texto na tela, vocês vão acompanhar comigo sobre o que eu falei para vocês do fruto e do pão, tá? Aqui que eu tinha acabado de explicar, e vamos lá. A etimologia da palavra pão, lehem, significa lutar, tá? Que vem da raiz de lehailen, que é guerra, tá? E mihamá, todas são derivadas da mesma raiz em hebraico, esta aqui. Ou seja, o pão da vida também é o pão da guerra, tá? Então esse negócio de pãozinho morno, sabe? De comidinha, de evangelhozinho meia boca, evangelhozinho Nutella, deixa eu explicar para vocês com um texto bíblico aqui para dizer que isso é engano, tá? De Satanás. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10, 34. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, porque isso tem a ver com a batalha, darei de comer do fruto do maná escondido. Lembra do pão, do fruto da vida e fruto da morte, do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, né, com o novo nome que a gente tinha explicado isso aqui. Nós receberemos um novo nome, aquele que nós já conhecíamos, porque é novo, porque nós não lembramos dele, certo? Mas já é sabido por nós. Aqui, ó, conhecido, se não daquele que o recebe, já é conhecido, né? O qual ninguém conhece, senão aquele que já recebe. Apocalipse 2,17. E também receberemos o novo nome do Senhor Jesus, e também conheceremos o nome verdadeiro do nosso Pai, tá? Que ainda não foi revelado ao homem, certo? Deixa eu ver se tem mais algum texto.
Passa, isso. Assim diz o Senhor, por 3 Ah tá, deixa eu ver se tem alguma explicação aqui, antes de chegar a isso aqui, tá? A instituição do jejum foi para purificar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que contamina o homem, provando que se trata de uma destituição por um fruto, que é a palavra de morte de Satanás, conhecido em outras culturas como Samael. Sama veneno é o Deus, ou seja, o Deus veneno ou o anjo da morte, o Deus da morte, tá? A antiga serpente, e em sua boca está contida a morte. Esses foram conhecimentos recebidos pelo fruto. E estes foram os conhecimentos recebidos. Eu vou especificar para vocês agora quais foram os conhecimentos recebidos pelo fruto, tá? Que também tem texto bíblico para isso. Os 4 pilares do pecado original: o engano, a cobiça, o homicídio e a lascívia, conhecimentos corruptos, né? Todos esses são essência de Satanás. Vamos para o texto, que está na tela e vocês acompanham comigo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões e por 4 de Judá, não retiraria o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram seus pais. Tá? Olha as referências aqui. Nem vou entrar muito profundo aqui, tá? Por isso porei fogo em Judá, né? E ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, né? Sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho do manso, e um homem né? E seu pai entram a mesma moça para profanarem meu santo nome. Está em Amós 2, 4 ao 7. Deixa eu ver se tem alguma explicação, se encerrou nesse texto. Pessoal, encerra nesse texto, tá? O que eu quero enfatizar com isso? Estamos vivendo os finais do tempo, tá? Não há mais tempo para evangelho fofinho. Ou as pessoas se despertam agora, não despertaram nunca mais. É hora de acordar. Porque Satanás não tem dó de você. Nem Satanás, nem aqueles que servem a Satanás têm dó de você. Então, pessoal, acorda enquanto ainda há tempo. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus, né? Que a paz e a consolação do Espírito Santo, a paz, a comunhão, a consolação do Santo Espírito esteja convosco para tudo sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.